Então, prezados Ana, Tainá e Jobson, na Rúbia, eu preparei esse material aqui, né? E vou compartilhando a tela com vocês, do que eu entendi do artigo nosso aí, do nosso trabalho, né? Então, esse era o artigo The Conversion of Biomass into Renewable Jet Fuel, né? Eu aqui na próxima página já fiz um destaque no abstract, né? Das palavras que eu achei mais interessante aí. Só botar uma caneta laser aqui. Tá, então o destaque aqui do combustível renovável, né, o Renewable Jet Fuels, a partir de resíduo sólido, né? Ele fala da economia circular, isso está bastante em moda, e a economia circular envolvendo energia, né, meio ambiente e economia. O destaque de que o artigo se propôs a transformar a casca de arroz, né? A biomassa da casca de arroz em combustível de jato, que é um tipo de querosene especial usado nos aviões, né? E ele destaca ainda no texto que esses resíduos agrícolas causam muitos problemas, dores de cabeça lá em Taiwan. Veremos que o tempo todo, né, o artigo fala dessas três etapas, desses três processos. Um primeiro processo, que eu vou numerar eles em ordem, né? Nessa ordem, ao longo desse estudo nosso aqui. Um primeiro processo, que é a fase de pirólise, né? A pirólise rápida, depois um hidroprocessamento, depois um hidrocraqueamento com isomerização juntos. Esses três processos em sequência para chegar ao produto final objetivado, né? Que é o jet fuel, né? Que é o querosene de avião em português aí. Ainda na introdução, destaques, né, de que os resíduos sólidos da biomassa se apresentam como, né? Eles têm essas vantagens todas aí. Se apresentam como energia renovável, claro que são diminuidores dos gases de efeito estufa e também, desculpa que estou com a garganta bem ruim, uma forma de remover aqueles resíduos sólidos que eram, claro, um grande problema ambiental. Aqui ainda na introdução, a pirólise rápida da biomassa, a pirólise rápida, né? Lignocelulósica pode oferecer, já falei isso de certa forma, combustível renovável, e um destaque outro aqui, que é a matéria-prima para a petroquímica. Sempre a pirólise gera frações de aromáticos, e essas frações de aromáticos, em geral, são úteis na petroquímica. Qual é a grande limitação de qualquer pirólise, né? Ela gera oxigenados. E aí os oxigenados trazem esse pacote indesejado aqui, né? Para quem se propõe a ser um combustível, o que é indesejado? A presença dos oxigenados e também a elevada viscosidade, o baixo poder calorífico, até porque gera água, né? Quando você queima a biomassa, e gera outros produtos com baixo poder calorífico, e o alto poder calorífico é desejado em qualquer combustível, e, claro, até por conta dos oxigenados, a instabilidade e a oxidação. Como é que se resolve esse pacote de indesejados? Hidrogênio, né? Os processos são sempre de hidrogenação do óleo pirolítico, né, para diminuir esses oxigenados todos aí. Especificamente com o foco no jet fuel, né, no combustível de jato, de avião, se deseja transformar os oxigenados em aromáticos e cicloalcanos. Então, um resumo outro aqui, né, do estudo, dizendo que se deseja pegar os resíduos sólidos, né, promover a produção do combustível de aviação nos três passos, né, que eu já destaquei anteriormente, mas repito, a pirólise no primeiro momento, e aí se obtém o óleo pirolítico. Num segundo momento, esse óleo pirolítico obtido é hidroprocessado, então já aparece aí a presença do hidrogênio, né, gerando um óleo hidroprocessado, que seria um momento 2. Esse óleo hidroprocessado sofre, então, um craqueamento e isomerização para chegar, enfim, no combustível de avião.
ele diz aqui que os produtos intermediários, óleo hidroprocessado e produto final, e também o hidroisomerizado e craqueado, foram examinados por cromatografia gasosa, que é objeto do nosso trabalho e do nosso estudo. Aqui é um extra, né, sobre a composição química do jet fuel, do combustível de avião. Achei importante fazer essa colocação aqui, porque isso esclarece os três processos em si, né? E aí, nos resultados de discussão, torna-se mais fácil o entendimento do que é discutido, e se entendendo essa composição desejada do combustível de avião, do jet fuel. Então, percebam aqui, né, que nos tipos de hidrocarbonetos, isso aqui são áreas dos gráficos em cromatografia, mas isso dá uma porcentagem dos tipos de hidrocarboneto, é o que eu quero destacar aqui. Você tem um balançamento, eu gosto de definir o querosene assim, né, entre esses tipos de hidrocarbonetos. Perceba que tem um pouquinho mais aqui de cicloalcanos, mas 25% e 20% de aromáticos, alcanos lineares, alcanos normais e isoalcanos, né? E a gente vai querer voltar a falar disso, tentando entender os três processamentos que serão feitos aí, os próprios resultados obtidos na cromatografia. Aqui uma definição simples do jet fuel, trata-se de hidrocarbonetos com essa composição aí acima, numa ampla faixa de isômeros que vão dos carbonos, das cadeias, com 9 carbonos até 16. E essa mistura de isômeros, aí, chamada querosene de avião, combustível de avião jet fuel, destila na torre de destilação atmosférica, nas refinarias, de 150 a 300 graus. É uma definição mais de processamento, mais de refino, né? O importante aqui é que esse jet fuel vai ser um intermediário, né, entre a gasolina e o óleo diesel. Então, se pegarmos lá a definição de gasolina, ela vai ser uma mistura de isômeros entre 6 e 11 carbonos. Então, perceba que esse 9 aqui é um pedaço da gasolina, né? Porque a gasolina seria de 6 a 11. E o diesel já é de 14 a 18, de 14 a 20, ou seja, esse final aqui, 15, 16, já pode ser diesel também. Então, daí eu ter escolhido essa citação aqui de que o jet fuel é um intermediário entre a gasolina e óleo diesel, intermediário esse que está expresso no próprio tamanho de cadeia carbônica, né, das cadeias carbônicas que definem o jet fuel de 9 a 16. Tem um pedacinho aqui da gasolina, tem um pedacinho do diesel, esse meio termo aí é o jet fuel. Ele difere, no entanto, né, da gasolina e do diesel exatamente nessa porcentagem de tipos de hidrocarboneto. A gente quer falar um pouquinho disso. Então, desculpem a tosse aí, estou bem ruim. O jet fuel, né, o querosene de aviação, pode possuir ainda as seguintes características. Então, isso são características desejadas do querosene de avião, e eu estou tentando relacionar com os tipos de hidrocarbonetos aqui. Se desejam a máxima eficiência de combustão no querosene, isso tem tudo a ver com o voo, né? Até pelo peso do avião, se tiver maior poder calorífico, você precisa de menos massa de combustível para completar aquele voo, enfim, aquelas distâncias todas que o avião voa. Então, eficiência de combustão rima com alto poder calorífico. E quem estraga essas duas qualidades desejadas são os aromáticos. Ou seja, os aromáticos teriam baixo poder calorífico e pouca eficiência de combustão. Daí, se limitar o total de aromáticos. Então, voltando àquela composição, por isso que os aromáticos ficam aqui restritos a um máximo de 20% da composição química do jet fuel, né, do combustível de avião. Também, isso aqui eu não citei, mas também se deseja uma mínima tendência à formação de depósitos. De novo, eu esqueci de colocar aqui, os aromáticos prejudicariam isso, porque eles queimam, gerando fuligem, que é formadora de depósitos nas turbinas de aviões. Então, o aromático tem essas limitações aí. A ausência de corrosividade, a corrosividade vai estar em função de alguns ácidos, né, presentes naturalmente no petróleo que vão para o querosene, alguns ácidos naftênicos, enfim,
esses ácidos e outros produtos geradores de acidez são todos diminuídos ou praticamente zerados com a hidrogenação, e os nossos processos estudados aí são de hidrogenação, né? Isso aqui é muito genérico, né? Característica de combustão adequada seria esse todo que a gente está falando, e isso aqui é muito importante, esses dois finais. Baixo ponto de congelamento. Isso é um ensaio muito simples, é um ensaio que se faz na mão, né? Com um tubinho de ensaio, se coloca o querosene e vai se resfriando em banhos de temperatura diferente, e vai testando com um termômetro nesse tubo de ensaio o momento em que o querosene efetivamente congela. E aí, quando ele congela, ele para de fluir, isso vai simplesmente fazer o avião cair. Então, isso é uma especificação muito rígida do querosene, o ponto de congelamento. As especificações variam, mas, em regra, no mundo, elas sempre exigem que o ponto de congelamento seja inferior a menos 50 graus Celsius, porque nas altitudes mesmo, em regiões tropicais, né, em função da altitude do avião, ele fica submetido a temperaturas muito baixas, né? Então, esse ponto de congelamento tem que ser menos 50 ou menos 55, menos 60 é o ideal. Tem alguns países com essa especificação. Resumindo, quem causa esse congelamento do querosene, e, claro, interrupção do fluxo, uma tragédia aérea? Os alcanos lineares. Então, não pode existir excesso de alcanos lineares, porque os alcanos lineares aumentam o ponto de congelamento. Então, um querosene composto só de alcanos, né? Se essa composição aqui fosse 100% alcanos, o que aconteceria? Ele teria um ponto de congelamento em temperaturas ambientes, ele ia congelar o avião levantando o voo e ia parar o fluxo do combustível para a turbina, né? Então, daí essa limitação em 30% em 25% aqui, né, de alcanos lineares. Uma outra... Desculpe, gente. Me dá água aqui. A baixa pressão de vapor. O excesso da pressão de vapor, uma pressão de vapor muito alta também interrompe o fluxo para a turbina, né? E gera, além de interromper o fluxo para a turbina, gera como se fossem bolhas no combustível, enfim, uma alimentação do combustível na turbina de forma adequada. Então, tem que ter um máximo, é especificado um máximo de pressão de vapor, por isso que está escrito baixa pressão de vapor. E, em resumo, se o querosene é definido na faixa de 9 a 16, o trabalho aqui fala de 8 a 20, né? Ele admite uns alcanos maiores aqui. Esses alcanos maiores garantem o quê? Uma menor pressão de vapor. Então, se tivermos a definição de que o querosene é de C9 a C16, é importante lembrar o quê? Que essa divisão de 9 a 16 deve ter mais compostos aqui no final da faixa, né? Ou seja, os alcanos lineares C14, C15, 16 são mais desejados, são melhores de estarem presentes, porque quando a cadeia de carbono é maior, garante uma menor pressão de vapor e especifica o querosene. Dito isso, volto ao texto aqui, né? Retorno ao texto, mostrando materiais e metodologia. Ele fala, em resumo, da pirólise rápida e destaca que a biomassa vai ser convertida em jet fuel, em combustível de avião. E fala dos três processos, o hidroprocessamento e isso depois da pirólise, né? O primeiro a pirólise, depois o hidroprocessamento, depois o hidrocraqueamento com isomerização. Aqui uma recordação, eu fico à vontade, aí deixo vocês à vontade de sugerir, até de decidir se a gente fala disso ou não no trabalho, né? Mas, enfim, os detetores, eu fiz um resumo deles até para a gente recordar a aula do próprio professor Santos Lima, né? Os detetores, os tipos. Esse aí, o por eletrocaptação, né? Detetor de eletrocaptação, DCE ou SD, né? Ele é específico para por captura de elétrons, eu traduzi errado ali, né? Resumindo, ele é específico para halogenetos orgânicos, aldeídos, enfim, alguns compostos oxigenados bem específicos aí. E que eu saiba, eu li, e eu acho que o próprio professor destacou isso, ele é muito usado na análise de pesticidas clorados. Mas isso aqui importa
e exclui o uso desses detetores de captura de elétrons no nosso trabalho, porque aqui está escrito, né, ele é praticamente insensível a hidrocarbonetos, tá certo? Então, não é o nosso caso. O DCT, o detetor de condutividade térmica, né, ele pode analisar gases inorgânicos e pequenas moléculas de hidrocarboneto. Então, ele seria possível em parte desse trabalho nosso. Mas, claro que o forte seria, e isso vai estar mostrado no texto, o detetor de ionização de chama, em português, ou FID em inglês, né? Que ele é bem específico para hidrocarbonetos. O destaque é que o FID não detecta CO, CO2, formaldeído e ácido fórmico. Pergunto a vocês se vale a gente detalhar mais esses assuntos, especificamente o DIC, né, o detetor de ionização de chama, ou não. Aqui o início das análises, né, é o item 2.4. Então, ele fala do gás cromatógrafo, né, junto, acoplado ao espectrômetro de massa. Perdão, gente. E o destaque aqui do detector de ionização de chama, né? Ele dá o perfil dele, diz que tem um comprimento de 30 metros, né? A gente vai ver as colunas aqui, então esse 30 metros de comprimento já caracteriza uma coluna capilar, né? As colunas empacotadas são menores, mas ele fica aqui na faixa de 30 metros de diâmetro, o filme, enfim, isso tudo aqui já caracteriza uma coluna capilar. Foi usado para a determinação qualitativa e quantitativa dos compostos nos 3 processos aí utilizados, né? A pirólise, o hidroprocessamento e o produto final que sofreu hidroprocessamento com craqueamento, né? Ele fala aqui de um solvente hexano e fala desse blend ratio de 600:1. Pois a gente teria que comentar mais isso aí, entender melhor isso aí. E ele diz que para analisar o óleo pirolítico, o forno de temperatura foi, a princípio, a 35 graus por 4 minutos, depois aumentado para 150 graus, no aumento de 3 graus Celsius por minuto, até alcançar 5 minutos. Resumindo, o que a gente vai ver aí? Que ele usa a rampa de temperatura o tempo todo, né? Nos outros, enfim, o texto aqui ele segue com essas temperaturas e taxas de aquecimento, né, para os 3 processos. O tempo todo ele fala, né, de temperatura e taxas de aquecimento. Resumindo, todos esses comentários na sequência aí são referentes a uma rampa de temperatura, e aí eu achei devido comentarmos um pouquinho sobre isso, sobre rampa de temperatura. Isso aqui vocês dão uma olhada, não sei se vale algum comentário disso ou algo semelhante, com visual melhor do que o que eu selecionei aqui, mas aqui eu tentei explicar minimamente a questão da rampa de temperatura. Então, tentando explicar a rampa de temperatura, né? Ou seja, ela sendo usada na cromatografia gasosa, uma mistura de hidrocarbonetos, é o caso do nosso artigo. Então, o 1 aqui, esse 1 em vermelho que eu botei, eu estou destacando aqui uma mesma fase estacionária, uma mesma amostra, em todas essas imagens. E para baixo é maior a temperatura da coluna. Então, um destaque meu, essa temperatura da coluna maior para baixo não significa que foi feito um aumento gradual, não. Tem uma coluna aqui, numa primeira temperatura, depois um experimento 2 com uma temperatura maior, depois um experimento 3 com uma terceira temperatura maior de todas. Mas não houve rampa de temperatura aqui ainda, ok? Então, tem uma mesma coluna, uma mesma fase estacionária, uma mesma amostra numa temperatura X, X mais 10, X mais 20, né? Ou seja, em baixa ou mais quente. E aí, o que se percebe aqui nesse cromatograma, nesse visual embaixo, né? Esse gráfico embaixo. Quanto maior a temperatura, mais rápida a eluição. Então, os picos aqui, ó, visualmente aparecem antes do que aqui e do que a primeira, que está numa temperatura menor, né? Essa imagem intermediária aqui seria a que mostra uma boa separação no menor tempo, né? A melhor separação seria essa imagem. Então, se tivesse que selecionar essa primeira horizontal que está numa mesma temperatura, essa segunda horizontal que está numa temperatura um pouco maior, e a terceira horizontal, que está na maior temperatura das 3, a melhor seria a segunda,
né? Porque os picos eles possuem uma boa separação no menor tempo de análise. Aqui, os picos têm um perfil meio esquisito, eles estão alargados, né? E tem um tempo aqui demorado para iniciar, para terminar a análise, né? E eles aqui, visivelmente, eles estão muito rápidos, estão embolados os picos, as áreas respectivas de cada um deles. Então, só falei disso para mostrar que o ideal são gráficos, picos com esse formato intermediário aqui. Mas desejo explicar a questão do gradiente de temperatura. Então, seguindo com aqueles desenhos da página anterior, eu copiei eles de novo aqui. Nessa imagem, nesse 4 que eu escrevi aqui, o que é o 4? Uma mesma amostra, agora temos um hidrocarboneto de cadeia maior. Né? Então, isso vai acontecer com a gente vai ter hidrocarbonetos naquela faixa lá de quase C20, C19. Então, se eu chego agora aqui com hidrocarboneto de cadeia maior, eu escrevi o que eu vou precisar fazer. Então, se eu estava com hidrocarboneto de cadeia maior que apareceu aqui, esse 4 está aqui, estou com hidrocarboneto de cadeia maior aqui, com o pico dele distanciado do gráfico. O que vou precisar fazer? Se eu aumentar a temperatura, passasse para esse momento aqui com temperatura maior, esse pico viria para aqui, ocorrendo sobreposição dos picos. Ele tenderia a se sobrepor a esse. Né? Ou seja, para evitar essa sobreposição, a gente vem para esse caso 6 aqui, para evitar a sobreposição, será preciso fazer um gradiente ou rampa de temperatura. Então, vamos fazer um aumento gradual da temperatura na medida em que vão saindo os hidrocarbonetos mais leves, né? Vão eluindo da coluna. E os hidrocarbonetos mais pesados vão chegando ao final da coluna e ao detector. Nesse caminho, se aumenta gradualmente a temperatura, o que chamam de rampa de temperatura. Só tentei explicar isso com essas imagens, porque o artigo fala disso o tempo todo. Perdão. Esse gradiente ou rampa de temperatura foi efetivamente usado no artigo. E é isso que está mostrado nesses textos todos aqui, né? Sucessivas rampas de temperatura. E no final, a faixa total do jet fuel, do querosene de avião, que a gente já tinha comentado. Aqui ele está ainda falando de rampa de temperatura, e é isso, eu quis mostrar esse trecho todo. Aqui teríamos uma tabela 1, né? Com vários hidrocarbonetos e os respectivos 3 processos. O óleo pirolítico, né? A pirólise do óleo, o óleo a partir do hidroprocessamento e aqui o hidrotratamento. Né? Um destaque meu aqui, gente, de que ele vinha chamando aqui de oil e aqui de oil, e aqui ele chama de fuel. Né? O fuel aqui já é a ideia de que está perto de enquadrar como combustível de aviação. O detalhe de que ele não usa a palavra oil mais aqui. O oil é uma mistura qualquer, o fuel já seria especificado. Né? É isso, eu gravo agora um outro vídeo curto, né, para a gente falar de resultados e discussão.